Olá, senhores, boa tarde. Quem vos fala é Ingo Raul, trader. Bem-vindos à tela do MetaTrader 5. Operamos Forex. Essa tela é da Libra versus dólar. E o propósito da nossa conversa e do nosso vídeo de hoje é tratarmos sobre alguns elementos importantes da configuração para operação sem velas, utilizando somente linhas. Vocês vão ouvir uma série de informações que não estão disponíveis na bibliografia de análise técnica, que eu utilizo diariamente. Então, já tem um vídeo outro explicando bastante sobre essa tela, só para posicionar quem ainda não assistiu o outro vídeo. Esse time frame é um time frame diário. As operações são operações longas, operações de swing trade. Eu sou um trader seguidor de tendência. Então, é importante para mim as linhas que dão sentido à tendência. Nesse gráfico aqui nós temos essa linha amarela, que é uma média móvel exponencial 72. A média branquinha aqui é uma média 17 exponencial também aplicada ao preço médio. As linhas azuis são canais de envelope com desvio de 1 e 2 desvios padrão. A linha principal vermelha e branca que vocês veem chama-se imunitária. É a linha responsável pela decisão de trade. Oportunamente eu falarei mais sobre a linha imunitária. Essas operações elas não são apoiadas no preço, elas são apoiadas na imunitária, na linha de imunitária, que é valor. A linha de preço está aqui na frente. Ó. Tem uma operação que foi aberta, um trade que foi aberto agora, quer dizer ontem, hoje é sábado, e falta reposicionar o alvo aqui em 162%. Bem, preciso falar também sobre os pontinhos esses que temos aqui, branco, vermelho, amarelinho, laranja. Isso são pontos de um indicador chamado girassol. Essa plataforma aqui é a plataforma MetaTrader 5. E as calibrações do girassol estão aqui. A calibração pequena, 10, 5 e 3. A intermediária, 13, 8 e 8. E a calibração longa, 34, 21 e 12. Eu vou me referir exclusivamente à primeira linha dessas calibrações. São 3 calibrações diferentes. Esse indicador girassol ele trabalha com 3 ajustes diferentes. Então, eles exatamente aqui, os ajustes calibrados para as minhas operações diárias. É importante ressaltar que estas calibrações são contadoras de velas. Portanto, se você mudar o seu time frame, não muda estas calibrações. Estas calibrações você pode usar em qualquer time frame. Ok? Essas calibrações são as melhores sobre o meu ponto de vista. Eu estudei profundamente esse indicador nos últimos tempos, para ser preciso, anos, e utilizo ele já há bastante tempo. Ele é o responsável por essas bolinhas aqui. E essas bolinhas nada mais são do que os pontos de reversão, o ponto pivô. Então, o preço, quando marca uma bolinha dessas aqui, está potencialmente marcando um ponto de reversão. E você pode ver perfeitamente que a partir de cada uma dessas bolinhas,
A reversão efetivamente aconteceu. Então é fantástico esse indicador. Ele é um bom indicador, mas ele não é mágico, ele é calculado. Então, esse indicador girassol, recomendo o uso dele, não há dúvida disso, mas é preciso que você entenda o funcionamento dele. Se você não compreender o funcionamento dele, não vai servir para você. O girassol é um indicador que é adaptativo. Repetindo, adaptativo. Ele não adivinha o mercado. Ele promove um cálculo e marca o pivô. Se o mercado continuar andando na mesma direção, vamos supor aqui, vem essa tendência de baixa e ele marcou esse pivôzinho branco, um pivôzinho de importância pequena. Mas se o mercado continuar andando, ele vai marcar outros pivôs aqui mais para baixo. Então, ele não é definitivo, ele é adaptativo. E o que eu vou explicar para vocês agora, vocês não vão encontrar em livros de bibliografia técnica. Trata-se especificamente do container, esta caixa verde. O container é a análise da operacionalidade do girassol. Preciso usar o container? Você pode usar o container. E não precisa grandes coisas para usar o container. Precisa entender o container. O zigue-zague com essas... O girassol com essas 3 calibrações utiliza como se fosse 3 containers. Eu vou agora colocar as velas no gráfico e vou explicar como você compreende a posição dos pivôs. Vamos nos concentrar aqui na caixa do container. Veja quantas velas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A calibração pequena do zigue-zague, a calibração pequena do girassol é 10 velas de profundidade. A profundidade é esse range aqui, desse retângulo verde. Então, se ele marcou um ponto, você conta 10 velas para trás e desenha o retângulo. A partir daí, inicia a operacionalidade com essa calibração, para você entender como a calibração funciona. Veja, dentro desses 10 velas que temos aqui, as velas que furaram o teto, a máxima e a mínima, são essas duas. Então, eu vou colocar esse container para trás. Imagine que esteja aqui. O que eu faço com esse container? Eu ajusto a máxima e ajusto a mínima. A mínima está aqui. Então, eu ajusto a máxima e a mínima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas dentro do container. Essa vela grande aqui não existe ainda. Faz de conta que ela não aconteceu. O que eu vou fazer com o container para avaliar se vai haver esse pivô aqui da direita, este branquinho? Se já vai acontecer um pivô. Veja, tivemos um pivô lá no topo. Furou o topo. O que pode acontecer? O mercado está descendo dentro desta caixa aqui, aonde é que vai acontecer a nova perfuração, de topo ou de fundo? Provavelmente é de fundo, porque o mercado está descendo aqui.
significa dizer que provavelmente haverá uma perfuração aqui no fundo do container. E quando houver essa perfuração no fundo do container, será eleito um novo pivô, com base na calibração 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tem uma a mais aqui. É assim. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa caixa então contém as 10 velas, com um pivô furado lá em cima. Eu ajustei a máxima e ajustei ao último candle, que é esse verde aqui, a profundidade máxima dele. Por isso que essa métrica chama-se profundidade. O que acontece? Aconteceu uma nova vela, eu arrasto o container com essas 10 velas para a direita. E faço o ajuste. Teto continua ajustado, a mínima vou ajustar aqui, ó. Essa vela aqui é que apresenta a mínima. Teto continua na máxima e aí essa vela vermelha está sendo construída. Ela não perfurou o fundo. Não, portanto, não colocou o pontinho pivô ainda. Vamos para a próxima vela. Arrasta o container para a direita. Com a mesma calibração, qual é o máxima de fundo? É essa vela vermelha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Essa vela verde fez um fundo novo, perfurou o fundo do container. Então, este pivô foi eleito. Então, o que eu faço? Ajusto para a profundidade máxima do pivô. Eu só vou arrastar aqui para ficar visível os pivôs. Ó, um pivô aqui e um pivô lá. Então, esse pivô foi eleito com base na calibração 10 de profundidade do indicador girassol. E apareceu então essa vela monstro aqui, dando indicação de que o mercado vai subir. Vou tirar as velas agora. A minha linha imunitária, que é a minha gerente de trade, ela inverteu, está apontando para cima e o preço está lá na frente. Este mercado vai subir. Já tem a operação aberta aqui, está embaixo da linha bid. Talvez vocês consigam ver, está aqui ela. O mercado já está levemente à frente da linha de entrada no trade. E esse trade aqui vai ter como alvo 162%, mais ou menos aqui, ó, aqui em cima. Eu tenho que levar essa linha para lá, só que hoje é final de semana, hoje é sábado, eu não consigo porque o mercado está fechado. No domingo à noite eu vou fazer o ajuste. Então esta caixa aqui chamada container gerencia para você visualmente aonde vai acontecer os próximos pivôs. Muito simples, muito simples. É uma questão de contar as velas e ver qual que vai perfurar teto ou fundo. Importante sempre estar ajustada no tamanho de 10 velas e importante estar ajustada no máximo e na mínima. O que vocês já acham que vai acontecer agora? Se ele tem um topo com um pivô, um fundo com outro pivô, essa monstra vela aqui, uma vela de energia, de força, o mercado vai continuar subindo, até por isso que eu entrei na operação, a minha imunitária, que é essa média aqui, já virou para cima, trade comprador. Eu sou um trader de swing trade, de tendência, eu vou seguir a tendência. Observe que do lado da linha imunitária aqui, nós temos uma outra linha pequena, cor verde, que é uma EMA 2. E já houve o cruzamento das duas aqui. Por isso que eu entrei na operação. E o preço está lá na frente.
lá é preço, aqui é valor. Só para complementar, se alguém não viu, deste ponto aqui de cima até esse ponto de baixo, é um movimento de retração, e esta retração foi de 44,4%. Esta retração é o elástico do estilingue que vai gerar uma projeção. Então, este tamanho transforma-se em 100%, que é o puxão do elástico, para projetar um movimento que vá mais longe, provavelmente lá no 162. Veja, o 162 está bem próximo da linha do segundo canal do limite de estabilidade do preço. Esta linha aqui eu chamo de canal da terceira potência. É a terceira potência de Φ. Está aqui, ó. Φ elevado à terceira potência, 4,236. Lembrando, esta linha aqui tem que ser calibrada para cada time frame. Se você opera em outro time frame de 4 horas, por exemplo, você tem que fazer o ajuste para que os pivôs mais longos da calibração maior do zigue-zague, a calibração 34, fiquem dentro desta linha, deste canal. Então, isso aqui é o container que faz a calibração do zigue-zague. E aí a eleição dos pivôs. Muito importante, um pivô eleito não significa que seja um pivô aceito. O cálculo matemático diz que tem que ser aqui. Você acabou de ver, deu 10 velas e a vela, essa aqui, furou o canal, o container. Então está aqui, o cálculo determinou que é aqui. Mas o mercado não sabe que você marcou esse pivô aqui. O mercado vai para onde ele acha que deve ir. Então, mais uma vez, o girassol é um indicador adaptativo. Ele vai se adaptar. Se o mercado continuasse andando para baixo, ele iria marcar outros pivôs ou iria repintar este pivô para baixo. Portanto, iria ter uma bolinha mais para baixo aqui. O pivô seria mais embaixo. Mas está muito claro aqui que trata-se de uma reversão para um pullback de um movimento impulsivo. E esse movimento impulsivo aqui. Porque eu já medi esse movimento impulsivo anterior e ele deu 207%. Esse aqui. E esse aqui repetiu esse movimento. Veja que os dois estão na mesma altura. As duas bolinhas, uma aqui e outra bolinha aqui. Os pivôs têm importância pela cor. A cor branca, para mim, isso você elege quando instalar o girassol. O pivô branco é o menor, o pivô vermelho é o maior e o pivô laranja é o intermediário. Pivô de menor importância, pivô de máxima importância e pivô intermediário. Sempre que o pivô for um pivô pequeno ou de pequena importância, ele provavelmente vai estar mais perto do eixo dos envelopes. Isso aqui é um eixo de uma EMA 17 aplicada ao preço médio. E nesta configuração para operações de day trade no time frame diário, o desvio padrão que eu utilizo aqui é 1 e aqui é 2. Desvio padrão 1 e desvio padrão 2. Eu espero que eu tenha explicado mais ou menos adequadamente a movimentação do container. Esse era o propósito neste momento aqui.
Agora nós vamos para uma parte que é, de certa forma, um pouco complexa. Eu vou tratar agora sobre o teorema do cruzamento polarizado posicional. Mais uma vez, você não vai encontrar isso em bibliografia técnica. Não existe. Quem desenvolveu este próprio teorema fui eu. Ele é 100% apoiado nos cálculos exponenciais, de forma que você tem que prestar bastante atenção para você entender. Qual é a base desse teorema? O teorema é uma técnica, é uma matemática comprovada matematicamente, que sempre dá certo. Certamente você deve ter ouvido falar do teorema de Pitágoras. Filósofo grego que desenvolveu o teorema de Pitágoras, com o mesmo nome, que representa o triângulo retângulo, que tem os catetos e a hipotenusa. Este é Pitágoras, triângulo retângulo. Quase todo mundo vai lembrar disso. Se você botar esse teorema do Pitágoras num triângulo retângulo, vai funcionar. O teorema do cruzamento polarizado posicional é exatamente a mesma coisa. Não a mesma teoria, é lógico, mas tem o mesmo encaixe. Eu quero que vocês observem agora. Nós vamos andar para trás no gráfico, eu vou dar um zoom maior para que vocês comecem a entender o que se trata do teorema do cruzamento polarizado posicional. Esse teorema trata de vetores polarizados. Está cheio disso aqui no gráfico, mas eu preciso mostrar para vocês, para que vocês entendam. Veja a imunitária, essa linha branca subindo aqui. E vocês veem a linha verde, que é uma EMA 2, também subindo. A imunitária está cruzando a EMA 2. Significa o quê? Significa um cruzamento polarizado posicional. Somente acontece este cruzamento porque a EMA 2 permite que a EMA 1 cruze por cima dela. Porque ambas estão apontando para cima, ambas estão polarizadas positivamente. Vamos continuar no trade. Veja a EMA 2, ela continua positiva. Ela perdeu um pouco de inclinação, mas continua. E aqui, o que acontece com a imunitária? Ela pega uma vela contrária. Significa que ela mudou de polaridade, ela passou a ser negativa. Não acontece o cruzamento, isso é altamente determinístico. É essa base estrutural que contém o teorema de cruzamento polarizado posicional. Estou dizendo para você que não haverá cruzamento enquanto a EMA 2 tiver inclinação. A EMA 2 está positiva, a EMA 1 não vai cruzar por cima dela, em hipótese alguma. Então, isso é altamente determinístico. Por isso, está escrito aqui em cima, entra no cruzamento e sai no pivô. Entra no trade, no cruzamento e sai no pivô. Aqui está o cruzamento. Você acompanhou nesse trade aqui, por exemplo, e fez um pivô lá embaixo, 207%, um movimento impulsivo fantástico. Pivô de importância máxima no ponto correto, no limite de estabilidade do preço.
o mercado não tinha mais energia para ir além disso, porque esta linha de baixo aqui, é a linha calibrada do limite de estabilidade. Essa linha aqui é φ elevado à terceira potência. Finalmente cravou o pivô. Você fechou a operação no pivô, ganhou o dinheiro da tendência. Veja que a linha verde e a linha vermelha, a imunitária e a EMA2, divergem durante praticamente todo o período, mostrando energia do sistema. Até que marca o pivô e acontece a reversão. Esta reversão aqui, a reversão de cruzamento polarizado posicional, só acontece uma vez por pernada. E a posição do cruzamento é em cerca de 20% da pernada, ou seja, cerca de 1/5 da pernada. Observe a continuidade da pernada. Eu entrei num trade aqui e continuo operando. Deixo o mercado andar. Observe que a imunitária cruza a EMA 17, cruza a EMA 72 e continua. A mesma coisa com a EMA 2. Continua, continua, continua. Aí elas ganham divergência aqui, até que a imunitária número 1, a vermelhinha, amarela, melhor, passa a ser vermelha. Então ela começa a convergir contra a imunitária 2. Significa, estão já trabalhando em convergência essas duas linhas. E no momento em que a imunitária aqui, deixa eu puxar mais a tela para cá e ampliar. E no momento em que a média maior, que é a EMA2, passa do ponto horizontal, portanto, se polariza para baixo, se polariza negativamente, a imunitária consegue cruzar ela com o mesmo vetor polarizado negativamente. Essa é a essência do cruzamento polarizado posicional. Meus amigos, a partir deste ponto aqui, descendo, enquanto a imunitária não inverter a sua posição e a EMA2 mudar a sua posição, não haverá cruzamento. Só existe um cruzamento por pernada. Isso é absolutamente estrutural, assim como um pilar e uma viga de um edifício. Sem o pilar e sem a viga, não haverá edifício. Portanto, preciso que as duas linhas estejam alinhadas na mesma direção para que haja cruzamento. Veja aqui. EMA 17 descendo, cruza a EMA 72 descendo, EMA 17 inflexiona e começa a subir, cruza a EMA 72 polarizadamente para cima, positivo, EMA 17 positivo, EMA 2 cruza 17 positivo, EMA 2 cruza 17 positivo, a 72 positivo, imunitária 1 cruza 17 positivo, imunitária 1 cruza a 72 flat, a 72 está flat, a 72 está permitindo o cruzamento da imunitária, que é a linha branca. Tem dúvida? Estão vendo que a imunitária está vertical e a 72 está flat. Se a 72 está flat aqui, significa que ela tem polaridade? Neste momento, não. Ela passa a ter polaridade a partir que ela inclina para cima.
O cruzamento aconteceu na posição flat. Por que essa 72 inflexionou para cima exatamente no cruzamento da imunitária? Eu já falei anteriormente para vocês que a imunitária ela é um valor absoluto, é um valor cristalino. É quase como um diamante bruto. Diamante é uma pedra duríssima. A imunitária tem a seguinte característica: sempre que a imunitária cruzar uma média maior e a média maior estiver flat, a imunitária inflexionará a média maior. A imunitária corta literalmente a média maior, fazendo a média maior dobrar-se. É praticamente um movimento tectônico de rasgo no solo. A imunitária é como se tivesse um bisturi, ela corta a média maior no ponto de inflexão. Isto não é achismo, isto é pura matemática. Teorema do cruzamento polarizado posicional que eu desenvolvi. Vou mostrar outro exemplo. Volta para trás aqui um pouquinho. Mesma coisa, média amarela é a 7,2. A imunitária, quando desce, ela é vermelha. Veja onde é que ela cruza. Exatamente no ponto de inflexão da média 7,2. Então, eu vou falar mais uma vez. Não existe cruzamento polarizado posicional de EMAs, médias móveis exponenciais, se não estiverem devidamente polarizados. E isto é uma enorme vantagem, porque é uma vantagem determinística. Portanto, a passagem da imunitária daqui para cima pela EMA 7,2 é um sinal claro que o mercado está subindo e vai continuar subindo, porque inflexionou a média maior que temos na tela no momento. Isso é cruzamento polarizado posicional. O que eu quero dizer para você, então, é o seguinte. No cálculo exponencial, a imunitária, essa branquinha que sobe, é uma EMA unitária. Ela é imunitária porque ela não recebe ponderação e ela não recebe ruído de abertura nem fechamento. Ela é uma EMA unitária de máxima e mínima dividido por 2. É só configurar isso na sua plataforma, você vai ter uma imunitária na sua tela. Simples, simples, simples. Aqui eu tenho um resumo muito simples do cálculo exponencial, parte do cálculo exponencial, que é utilizada a letra grega alfa, que determina que 2 sobre n mais 1, aí eu faço a conta, imagina que o n é a imunitária 1, então está aqui, ó, mais 1. 1 mais 1 é 2. Na parte de cima da expressão, 2 dividido por 2 é igual a 1, ou 100% sem ponderação. Isso aqui é o cálculo da imunitária. Por isso que ela é um bisturi. Ela corta qualquer média que estiver flat exatamente no ponto de inflexão. Pode ser uma média 1000. Se ela passar por essa média 1000 no ponto de inflexão, ela corta exatamente em cima do ponto de inflexão. Isso é a mais pura e cristalina matemática. Agora aqui do lado nós temos uma EMA 2. A EMA 2, por sua vez, já tem ponderação do cálculo exponencial, uma ponderação de 33,3%.
Por que que ela está aqui do lado? Por que que eu coloco a EMA2 aqui do lado se eu tenho esse monstro aqui, que é a imunitária? Por causa dos pequenos degrauzinhos que a imunitária faz. Ela foi, voltou e foi de novo. O mercado tem essa característica, faz topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Porém, se a imunitária 1 vira como aqui, ela não vai cruzar a EMA2, porque é impossível. Não tem como. Só se a EMA2 estiver flat. Aí poderá haver cruzamento, senão não. Então nós vamos andar um pouquinho para trás agora no gráfico. Percebem o poder determinístico disso? Aqui, a imunitária, vou fazer melhorar um pouco o zoom. Aqui acontece o cruzamento das duas e as duas viram para cima. Então esse aqui é um ponto de entrada em trade. Quando acontece o cruzamento. É um cruzamento polarizado. As duas estão polarizadas para cima, vocês confirmam isso vendo a divergência que acontece entre essas duas linhas. Aí você me pergunta, Raul, vai ter reversão aqui? Não tem como, meu amigo. É impossível. Enquanto a linha verde não ficar horizontal, não haverá reversão. Aí você continua, elas ganham divergência, ganham energia, o mercado continua, você se mantém no trade, porque a ordem é entre aqui e saia no pivô. Você continua. Essas linhas do lado aqui é a máxima e a mínima do envelope de máxima e mínima das operações. As velas estão aqui embaixo. Se você quiser, opera as velas. Eu não opero velas. Continua. A número 2 perde energia, ela tende a se inclinar e se inclina um pouco mais. E a imunitária, como é um valor absoluto líquido, ela nesse ponto aqui inverteu a sua polaridade. Pimba! Não cruzou. Por quê? Não pode. Aí ela vai mais um pouco e faz o pivô lá no topo. E o pivô da terceira potência, o pivô estrutural, o pivô mais importante do girassol, que é o vermelhinho, que eu botei vermelhinho, está dentro da faixa do canal da terceira potência, marcando um topo, efetivamente um topo. O que eu posso esperar dali para baixo? Descida. Então eu espero a imunitária cruzar a EMA2 e entro no próximo trade. Descendo. Deu pivô aqui, né? Fecha a operação aqui. Espero um novo cruzamento polarizado posicional aqui. Entro no trade. E acompanho a evolução do desenvolvimento do sistema. Saio do trade no pivô. Mesma coisa. Entro em outra operação aqui. Cruzamento polarizado posicional. Fez um pivô aqui, no fundo, um pivô intermediário, de importância mediana. A imunitária veio até aqui. Que média é essa aqui de baixo? É a 7,2. Cruzou a 7,2? Claro que não. A 7,2 estava flat, ó, prontinha para receber o cruzamento. Não cruzou por quê? Porque não tinha energia que chega. Ela se apoiou na 7,2, fez um suporte aqui,
Aliás, eu não traço suporte nem resistência, porque o meu sistema não utiliza, mas eu sei que aqui tem um suporte, porque houve o apoio. Veja como a média 7,2 ela ficou flat para receber o cruzamento provável da 1 e 2, mas não aconteceu, não teve energia suficiente. E aí a imunitária cruza com a 2, marcando o início de uma nova tendência. Este cruzamento aqui, que você está vendo, este aqui, é um cruzamento determinístico do início de uma tendência. Quem disse que não consegue entrar no início de uma tendência é porque não entende de médias móveis exponenciais, não estudou suficientemente. Entra aqui, fica até a formação do pivô. Olha a imunitária tentando cruzar e não cruza, ó. Foi lá, fez o pivô, inverteu, EMA 2 para baixo, cruzamento autorizado, outra operação, que ela reverteu de novo. Observe aqui a EMA 17, o eixo central do canal, sendo cruzado polarizadamente pelas duas, pela imunitária e pela número 2, pela EMA 2. Observe que o cruzamento é em cima da inflexão da média 17 e a média 2 já entra numa posição de polaridade negativa da média 17. Só esse sinal aqui, se você não tivesse mais nada, era de você entrar nesse trade aqui, fechar os olhos e continuar olhando essa linha. Enquanto as duas linhas, tanto a verde quanto a vermelha, não se aproximarem dessa linha para cruzar, você não sai da operação, meu amigo. Não tem sentido sair, porque estão abaixo da 17. Era entrar lá em cima, ali naquele cruzamento, e vir descendo. Deixa rolar. Deixa rolar. Você está com a referência aqui, ó, a 17. Enquanto a 17 não estiver flat, não haverá cruzamento. Não haverá cruzamento. O que aconteceu aqui? O preço cruzou, mas não a imunitária. E eu opero a imunitária, eu não opero o preço. Fez o pivô lá, então não tem dúvida. Mas não passou da média. Por quê? Teorema do cruzamento polarizado posicional. O que acontece? Não passou, continua descendo. Não foi aberto o sinal para a média passar. Continua despencando. Continua despencando. Chegou aqui, mudou a polaridade e aqui inverteu. Depois de um pivôzinho lá na terceira potência, no canal da terceira potência. Só que o que você ganhou nessa pernada aqui, quando aparecesse esse pivô aqui do lado de fora e essa inversão aqui de polaridade, você diria assim, graças a Deus terminou o trade, vou faturar. Bem, senhores, eu acho que eu tinha para falar deste vídeo, era isso. Eu falei sobre as calibrações do girassol, coloquem essas calibrações e utilize. Ela pode ser utilizada em qualquer time frame. Com relação aos canais, é importante fazer o ajuste depois que você colocou o girassol. Porque quando você colocar o girassol, você vai ter os pontos marcados. E os pontos marcados vão lhe dar uma referência
de elemento máximo, como aqui, ó. E você coloca então o canal da terceira potência no máximo avanço que você tiver do pivô mais estrutural, que é o pivô, no caso aqui, da calibração maior, que no meu caso é vermelho, no de você pode ser a cor que você quiser. Coloque uma imunitária número 1, comece a operar a imunitária. Um detalhe importante que eu posso falar aqui em 3 minutos. A imunitária está aqui e o preço está lá na frente. A imunitária é valor. Valor é mais importante que preço. É como se tivéssemos uma charrete e o preço é os cavalos e a imunitária é a charrete. A imunitária, ela é uma derivada do preço. Se o preço não anda, a imunitária não anda. A imunitária só anda até 50% do movimento do preço. Por isso que ela é uma média estável. É como se fosse um carro com suspensão ativa. Essa linha vermelha e branca. EMA 1, aplicada ao preço médio. Deixe o preço fazer o que quiser lá na frente. Não interessa. O que importa é o que a imunitária está mostrando. Tendência de subida. E o preço vai subir. Veja que essa linha aqui é a mínima e essa linha aqui é a máxima. Veja o que aconteceu aqui nessa reversão. Olha a volatilidade que aconteceu, a amplitude de movimento. Veja como esse canal aqui está estreito. Potência de venda, está vendendo aqui e o mercado está com energia. Aqui o mercado perdeu energia e ganhou volatilidade. Você pode pensar em volatilidade como algo, como se fosse um freio de um automóvel, de um carro de competição, tipo um Fórmula 1. É um freio altamente eficiente. Para mesmo. E aí, quando para, a energia tem que ir para onde? Transforma-se em calor. E calor não é efetivo num freio. Quanto mais quente um freio, menos eficiente ele é. Então, aqui você tem energia e aqui você tem só calor dissipando essa energia na direção já de uma nova tendência. Então, eu já estou posicionado. O cruzamento já aconteceu aqui. Hoje é dia 23 de agosto de 25. A nova tendência acontece para mim a partir daqui. Eu não tenho como abrir uma operação em cima da imunitária. Eu abro onde está o preço, não tem como, né? Mas a minha referência é a imunitária. Bem, senhores, eu espero ter alcançado algum objetivo em ter, de certa forma, clareado um pouco a forma de operar ou os conceitos. Mais uma vez, nenhum desses conceitos que eu passei para vocês estão em livros de análise técnica, nem dos mais renomados teóricos da análise técnica. Então, cuide com carinho, aproveite, tente estudar, tente aprender, mostre para os seus amigos, compartilhe o vídeo, faça com que esses praticamente 50 minutos, 1 hora, tenham valido a pena do seu tempo. Assim é o meu desejo e eu espero que a evolução de você como trader vá acontecendo. Muito obrigado e um forte abraço para você, trader.